Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Bom dia a todos, a todas. Que coisa maravilhosa estar com vocês. E eu digo isso muito emocionada, porque quase não consigo chegar ao meu trabalho. A minha voz já não é mais a mesma por um tempinho assim, mas eu espero que não incomode vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho os cabelos na altura dos meus ombros, eles já são grisalhos, estão presos aos lados por 2 presilhas douradas. Visto uma blusa verde escura. Eu uso óculos, estou aqui com vocês para que a gente possa conversar um pouquinho, refletir sobre o tema de hoje, tão importante. Quando nós estávamos nos preparando para esse trabalho, um amigo nosso, trabalhador espiritual da casa, disse uma vez: bom, vocês querem falar, ouvir sobre Jesus, sem pelo menos passar por uma dificuldade? Deveríamos estar passando pelas dificuldades. E principalmente percebê-las, não é? Como sendo a principal condição para que nós pudéssemos nos tornar maleáveis. Falar de Jesus hoje, na sua fala, quando ele diz, refletida em João, escrita por João no seu Evangelho, no capítulo 9, eu sou a luz do mundo, nos faz voltar num tempo histórico até aqui. Por todo esse tempo, Jesus tem sido estudado pelo homem de muitas maneiras. No mundo corporativo, por exemplo, quando se fala hoje de liderança, se fala de uma liderança servidora. Foi estudado pela pedagogia, pela psicologia, e temos falado e pesquisado sobre um Jesus histórico, ao tentar, então, revelar para o homem, numa perspectiva mais materialista mesmo, da sua própria existência, como se quiséssemos provar que, de fato, ele tinha passado e não era apenas um mero personagem dentro de um livro. Nós temos falado de Jesus nas artes cênicas, plásticas, na literatura, na música. Em todos os campos do conhecimento humano, Jesus foi pelo menos lembrado. A chegada de sua e breve permanência de Jesus sobre a terra mudou o transcurso da humanidade inteira. Ele foi o divisor histórico da humanidade. Ainda mesmo em qualquer livro que nós possamos estudar, nós dizemos antes e depois de Cristo. O impacto de suas lições é tão grande e majestoso que foi impossível fazê-las parar. Sua voz ecoa nos corações até os dias de hoje, mesmo quando ainda não saibamos escutá-la. Jesus inaugurou uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus, conosco e com os outros. Com Deus, quando ele fala de Deus como um pai. Jesus, então, nos autoriza a filiação com Deus. É o nosso Pai. Não é mais o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso que castiga, mas o Deus poderoso que nos ama incondicionalmente. Nos autorizou, dentro dessa mesma filiação,
nos permitir compreender que tudo o que fazemos, fazemos por nossa própria responsabilidade. Vai, segue, que a tua fé te curou, dizia Jesus. Vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Estava então trazendo à luz a nossa responsabilidade conosco mesmos. E por isso mesmo, por que não dizer, o nosso autocuidado, o nosso autoamor. A relação amorosa que teríamos que ter conosco mesmos. E porque nós precisamos encarar o outro também dentro da filiação do Pai eterno, nos tornou irmãos de uma grande família, da família universal. Sem dúvida nenhuma, nós podemos dizer que aí está a maneira prática de entender: amai a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus inaugura para a humanidade uma nova maneira de ver e estar no mundo. Ele traz claridade para nós, a dizer quem somos, a dizer para que estamos aqui. E é exatamente o Simeão, no templo de Jerusalém, quando Maria e José vão apresentar Jesus ao templo, ele pega Jesus no colo e faz várias indagações, segundo Humberto de Campos, no livro Roteiro de Jesus. Então Simeão se pergunta: celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra? Como não vestiste a púrpura imperial? Simeão, vendo Jesus e sentindo que ele era o esperado, era o Messias que estava por vir. Simeão, atônito, segurando aquela criança no colo, começa a imaginar: ora, se és o Salvador, aquele que guiará Israel, por que numa manjedoura? Por que não tens, então, uma coroa sobre ti, quando és para lutar contra o Império Romano, as suas leis, dando a Israel a primazia? Mas em prantos, Simeão olha para aquela criança. Intuitivamente, ele sente que Jesus está ali, não para ser o rei do ponto de vista do homem humano, mas para constituir a realeza espiritual de todos nós. E seria então mais tarde, Vinícius, né? Citando Antônio Vieira do seu sermão de Todos os Santos, que responderia: a ciência que professou foi só ensinar a ser bom e justo, santo, numa palavra e nenhuma outra. Essa era o grande diferencial de Jesus. Ele deixou que todas as ciências tivessem o nosso encargo, mas a ciência de tornar o homem de bem, era ele que teria que fazer isso. Amélia Rodrigues, em Luz do Mundo, ela diz, se referindo a Jesus,
estar com ele era vibrar de felicidade e sofrer de ansiedades incontroláveis. Ele era capaz de tudo e o demonstrava vezes sem conta. Amélia Rodrigues, em todos os livros que ela fala de Jesus, que vamos citar ao decorrer da manhã, ela fala de Jesus com uma amorosidade melancólica, trazendo para nós a figura de um ser que era todo amor. Jesus é o guia e o modelo a ser seguido. E a pergunta do Livro dos Espíritos 625, qual o tipo mais perfeito que Jesus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta, todos conhecem. Qual seria? Jesus. Mas veja bem, quando Kardec faz essa pergunta, há duas palavras muito importantes precisam ser destacadas para o nosso entendimento: guia e modelo. Ser um guia não é necessariamente ser um modelo. O que seria então o guia? O guia é aquele que mostra o caminho, que vai iluminando e dizendo: este é certamente a trajetória a ser realizada. O guia também é aquele que mostra o caminho, mas a direção moral, intelectual e espiritual. Mas aquele que é o modelo, certamente podemos dizer, é o referencial. Então Jesus não apenas diz o caminho, mostra o caminho, ilumina o caminho pelo qual nós precisamos passar. Ele se torna para nós a referência do homem de bem. A referência de alguém. E não existe ninguém antes ou depois dele que pudesse iluminar toda a nossa existência. Nos convidando a uma grande reflexão. Porque fui criado por Deus. Qual a finalidade da minha existência? Jesus é esse. E é o Espiritismo que renova através desse pequeno trecho e tão importante, o nosso olhar para que pudéssemos compreender e ter sobre Jesus o entendimento sobre o ser. Pelos caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues fala, deambulam hoje melancólicos. Tá. Chegou um bilhete da espiritualidade aqui, encarnado. Beba muita água, vou beber. Obrigada. Deambulam hoje melancólicos e lutadores, muitos daqueles que ouviram e foram socorridos, que estão de volta, falando sobre ele e buscando arrancá-lo da memória longínqua para os momentos presentes. O Espiritismo nos coloca a compreensão de que todos nós, de alguma maneira, já nos relacionamos com Jesus. Estando com Ele, andando com Ele, ouvindo suas palavras ternas. Ou apenas revisitando o conhecimento deixado.
tentando de todas as maneiras fazer que esta palavra, esse modelo, não fosse perdido. Mas muitas vezes decaímos. Decaímos sobre o nosso próprio orgulho, sobre a nossa própria vaidade, sobre a nossa incúria, que como um lençol nos faz tropeçar e cair. E nos torna inseguros para a caminhada, mesmo que o guia com uma lanterna nos guie. E Amélia Rodrigues traz para nós, revela para nós a nossa urgência de não apenas então falar sobre ele, agora tão melancolicamente, como se quiséssemos voltar para o passado. O passado passou. Agora é o tempo não apenas de falar sobre Jesus, mas de fazer o mundo o reduto de Jesus. Que ele não seja apenas o nosso convidado, mas também aquele que está à nossa frente. Não apenas de reconhecer a referência, mas de viver como essa referência. E nós temos estado num mundo, um mundo coberto de dor. E enquanto as trevas cobrirem a face do abismo, a terra segue sendo o teatro de lutas. Os homens têm curado de tudo que concerne à matéria, relegando o espírito para o plano secundário. Uma professora de filosofia maravilhosa, chamada Maria Helena Galvão, ela diz que o homem tem conquistado conhecimentos que jamais ele havia conquistado. Nós temos construído e organizado tecnologias das mais e que antes nós nunca teríamos tido. Nós estamos no patamar de conhecimento que jamais imaginávamos chegar. Mas o homem, no contrassenso, na contramão de si mesmo, não sabe lidar, não sabe viver em espírito. Nós estamos muito acostumados a viver em matéria, na matéria. Os nossos olhos, eles estão acostumados apenas a ver a matéria. Nós nos desacostumamos tanto de procurar o propósito da vida, o propósito de estarmos aqui, o propósito de sermos quem somos, que nós não conseguimos mais enxergar as entrelinhas da natureza, as entrelinhas das boas novas que Jesus trouxe. Nos tornamos tão literais, apenas para que nós pudéssemos estar como os fariseus, vivenciando as suas leis, mas apenas como o sepulcro caiado. Por fora, nunca por dentro. Queridos, nós estamos tão distantes da sua luz agora, que por onde nós olhamos, há guerrilhas, guerras. Nossos irmãos sendo apatriados, buscando lugares para viverem em humanidade.
Porque os países que lhe abrigavam originalmente não lhes cabe mais. Para onde olhamos, existem grandes dores, porque a paz foi perdida. Para onde quer que olhamos, existem crianças e jovens reclamando a nossa orientação, o nosso acolhimento. Quantos de nós não comem há dias? Quantos de nossos irmãos estão nas ruas, a fim de que pelo menos alguém os olhe e os tire da invisibilidade? E quanto à nossa casa, ao invés de amarmos, de protegermos o lugar onde estamos, temos causado tanto prejuízo. Como se nós fôssemos crianças irresponsáveis que não sabem sequer tomar conta de suas próprias ações. Certa vez, me lembro agora, alguém contestando o fato de que precisamos tomar conta pelo menos do nosso próprio lixo. Diz, mas é só um pedacinho de papel. Mas se somarmos os pedacinhos de papel, daríamos para cobrir toda a terra. Nós não deveríamos ser aqueles a preservar em primeiro lugar, a usar os recursos naturais com parcimônia, com coerência, com consciência. Um discípulo de Jesus, que todos nós conhecemos, Francisco de Assis, chamava a todos e todos de irmão e irmã, por se considerar parte da natureza. Ele não era maior que o vento, ele não era maior que os mares, ele não era maior que as montanhas, por ser homem. De ter a capacidade lógica, o conhecimento tecnológico de mudar tudo à sua volta. Mas ele se reportava à natureza como sendo seus irmãos. E nós perdemos isso. Nós estamos tão desconectados de nós mesmos que não conseguimos sequer enxergar a natureza, o espaço onde estamos, como fazendo parte de nós. Será que a luz de Jesus ainda é vista? Amélia Rodrigues, em Luz do Mundo, nos deixa uma pequena reflexão. Tudo porque Jesus continua desconhecido, isso tudo acontece à nossa volta. Os problemas sociais, morais, políticos de hoje diferem pouco daqueles que agitavam os dias em que viveu Jesus conosco. O que acontece? Porque somos tão lânguidos? Porque somos tão frágeis, descabidos na permanência dessa luz em nós? Imagine, esse livro foi publicado em 2016, atualíssimo, quando ela diz que nós diferimos muito pouco de quando Jesus chegou. Sim, nós já aprendemos muito. Nós já nos tornamos muito diferentes.
Mas há que lembrar cada um de nós que nós certamente necessitamos esquecer o passado e viver o presente. Nós precisamos ter coragem de atualizar o nosso coração, de atualizarmos-nos como espíritos viajores de um tempo. Há coisas, queridos irmãos, que não nos pertencem mais. Devem ser deixados para trás. Nós precisamos ter coragem de mudar. Conta-se que um capitão, ainda bastante jovem, tinha acabado de se formar na escola de oficiais da Marinha. Sua frota estava fazendo alguns exercícios no arquipélago, a milhares de ilhas. Ele já estava chegando ao final do dia e o tempo estava péssimo. A névoa densa e a visibilidade estavam muito ruins. Num certo momento, o vigia avisou o comandante que havia uma luz piscando do lado direito. O comandante perguntou se a luz estava constante ou em movimento, e o vigia confirmou que a luz estava parada num curso de colisão. O comandante, então, mandou uma mensagem para o suposto navio, informando que ele estava em rota de colisão e que seria necessário mudar o curso a 20 graus imediatamente. E recebeu a seguinte mensagem. É melhor vocês mudarem o seu percurso imediatamente. E o capitão pensou que a tripulação do outro navio não sabia quem ele era. E mandou outra mensagem. Eu sou um capitão. Por favor, mude seu curso a 20 graus. E veio outra mensagem. Eu sou um marinheiro de 2ª classe, Senhor. E estou alertando que é preciso mudar o curso do seu navio, Senhor. O comandante ficou enfurecido e enviou outra mensagem dizendo: estou no comando da mais importante frota. Não podemos manobrar tão rápido. Então, o comandante recebeu a mensagem final. Senhor, é impossível mudar a rota. Isso aqui é um farol e eu sou apenas o faroleiro. Quem é este farol? Quem é o capitão? O farol é a palavra de Jesus. O faroleiro é o próprio Jesus, que guia a todos para que nós não entremos em rota de colisão. Mas mesmo sabendo, mesmo sabedouros de sua permanência, de sua grave lição, nós não queremos mudar o curso. Porque nos deixamos contaminar pelo egoísmo, pelo personalismo, pela vaidade. Nós queremos que esse farol brilhe e esteja onde nós queremos e não onde ele deve estar. Nós queremos comandar a intensidade da luz, mas o farol
que deve brilhar e guiar a todos, brilha com a intensidade da verdade divina. E temos estado dessa maneira por muito tempo. Esquecemos que é necessário estar em comunhão com Jesus para que nós possamos nos libertar dos grilhões do velho homem, cheio de capas, de escuridão, de arquétipos, de máscaras. Amélia Rodrigues, novamente, nos diz: libertador por excelência, canta o hino da verdadeira liberdade. Mas nós não temos querido nos libertar. Nós somos como Bartimeu, como cego de nascença, sem nenhuma esperança de ser curado. Bartimeu significa e é o símbolo dos cegos espiritualmente, em todos os tempos. Nós estamos cegos e não pela luz, mas porque apenas fechamos nossos olhos. Pior ainda, nós estamos adormecidos, enclausurados nas nossas pequenezes, sem querer ver a luz. Relembrando a alegoria da caverna de Platão, nós estamos exatamente nesse momento. A caverna de Platão, na alegoria descrita por ele, nós estamos no fundo de uma caverna, de costas para a sua abertura. Na verdade, de costas para a luz verdadeira. E apenas nos contentamos com uma pálida luz de velas, que apesar de ver as imagens refletidas como sombra para nós no fundo da caverna, apenas conseguimos ver palidamente a verdade. Na verdade, vemos uma meia-verdade, porque o que nos aparenta ser a verdade não é de fato o que é. E nós estamos ali, contentados de olhar as meias-verdades que nos apresentam. Nós preferimos deixar de lado, olhar para trás e perceber que há uma luz outra e que apenas aquilo que passa à nossa frente como um fantoche é representado de uma outra maneira. Quando decidimos estar sobre a luz, que é a verdade inteira, que Jesus nos revela, nós sairemos da caverna. Mas só sairemos de lá se decidirmos, de fato, encarar a verdade. Encarar quem somos, encarar o mundo que fazemos e ter coragem de mudar. Enquanto apenas alguns no fundo da caverna, outros ainda decidindo se saem ou não, aqueles que corajosamente enfrentam conhecer a verdade inteira, olham para o mundo
e sofrem. E nessa busca de ver a verdade, o propósito maior, o nosso dever, de tendo encontrado a luz, revelado o mundo para nós e a nós mesmos como somos, termos coragem de estar sobre a luz, a refletir sobre as nossas próprias sombras. Nós precisamos cumprir com o dever. O dever de voltar para a caverna e chamar aqueles que estão a ver as meias verdades. Porque, uma vez tendo sabido, uma vez tendo aprendido, nos cabe agora revelar a verdade. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Enquanto estava realizando os nossos estudos e compondo o trabalho de hoje, me vinha várias vezes uma frase: acorda, tu que dormes. Acorda. O que te põe para ver é de fato o que tu és. Não descobristes ainda as grandes possibilidades do Espírito, as possibilidades de ser filho de Deus? Diz Jesus: vós sois a luz do mundo. Vós sois deuses. E não é nosso dever, em primeiro lugar, querer a luz revelada no nosso coração? É verdade. As nossas maneiras de lidarmos com o mundo têm nos levado e trazido até aqui, na verdade, uma infantilidade cruel dentro de nós. Porque quando nos afastamos da verdade verdadeira, da verdadeira luz, nós apenas constituímos pequenos mundos, nos afastando de ver a dor. Então, o mundo como está não precisa ser revelado. Haja visto que o que eu falo, e vocês podem compreender isso, a maneira como usamos as nossas mídias sociais. O que temos posto é realmente o que somos? O que temos apresentado é de fato importante? É prioridade? Mostrar o que comemos nesse dia? O lugar onde estamos? A roupa que compramos? Claro, ter não é o problema. O problema é quando supervalorizamos o ter em detrimento de ser. Quanto de nós não temos realmente relegado dentro de nós o que verdadeiramente somos? É o que de fato buscamos e mostramos?
Sim, nós ainda estamos na caverna, na alegoria de Platão. A lei de Deus, diz Kardec, na pergunta 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? E a resposta: certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Até aqui, nós temos conversado sobre Jesus ser a luz do mundo e como nós representamos esse Jesus. Porque nós temos andado várias vidas, nós temos estado em várias vidas, em várias experiências reencarnatórias, mas nenhuma delas conseguimos constituir Jesus verdadeiramente dentro do nosso coração. E estamos melancólicos, buscando um Jesus que caminhava na Galileia. Ele não está mais lá. A nossa Galileia é aqui. Nós ainda somos aqueles que tentamos subir na árvore frondosa, alta, quando somos tão pequenos, apenas para vê-lo. Nós somos aqueles que deambulam sobre as nossas praças, buscando Jesus, quando em verdade Ele já está em nós. Diz Vinícius, nos convidando à autoiluminação. Quando o homem nota e percebe em si mesmo, no seu interior, o influxo da força renovadora da evolução, começa a colaborar com Deus na formação da sua própria individualidade. Aqui nós fazemos um paralelo em sair da caverna. Não ter medo de sair da caverna, de buscar a luz que ilumina o mundo. Porque agora que sabemos, agora que vemos, agora que conhecemos, resta-nos a autoiluminação, mas buscando colaborar com Deus. Quando Platão, antes de Cristo, monta a história da caverna, a alegoria da caverna, ele estava dizendo para nós precisamos enxergar o mundo. Nós precisamos buscar a verdade. E não estarmos adormecidos, velados os olhos. Paulo de Tarso, no pórtico do Damasco, vendo a luz, ofusca-se e cai do cavalo. Imediatamente, Paulo, que já vem sendo tocado por Jesus, e começa a refletir se seus atos, eles realmente são justificáveis. Diz: Senhor, o que queres que eu faça? Sobre seus olhos, as escamas o cegam. E era necessário ter uma autoiluminação
Paulo precisava voltar para si mesmo, buscar e desejar a luz. E quando recebe de Ananias a condição de ver novamente, em verdade, Paulo já estava apto a querer Jesus. Mas era necessário perder-se primeiro para encontrar-se depois. Provavelmente, se quiséssemos ser como Paulo, nós precisamos tirar as escamas. Porque apesar de ver a luz, de saber a luz, estamos cegos. Amélia Rodrigues diz que é importante que se tenha uma decisão firme e uma marcha segura no bem, que é a manifestação do Espírito, que se encontrou em si mesmo e sabe o que deseja, como quer e para que quer. Não olha para trás. Amélia Rodrigues, em Luz do Mundo, nos diz a nos convidar a uma reflexão interior. Aquele que sabe, que deseja, que sabe por que quer. O que é que a Amélia está falando? Do nosso propósito. O nosso propósito existencial. Porque quando fomos criados simples e ignorantes, nós estávamos na obscuridade, na infância de nossas possibilidades. Mas à medida que vamos revelando para nós os conhecimentos que advêm de nossas experiências reencarnatórias, nós queremos a luz. Nós não queremos mais a obscuridade anterior. Mas se permanecemos nela, é que perdemos o propósito de existir. Perguntar-se quem sou, o que estou fazendo aqui. O que Deus espera de mim ao criar-me é fundamental. Nós estamos distantes dos nossos próprios propósitos. E sabe o que é um propósito? É investir sobre você, acreditar nas suas possibilidades, acreditar nas suas habilidades. O nosso espírito nós somos seres em constante aprendizado. E nós paramos de desejar aprender. Nós tememos aprender, porque significa ter responsabilidades diante da luz. Alguns de vocês já devem ter ouvido. Eu, algumas vezes, quando alguém me diz, olha, esse negócio da gente conhecer o Espiritismo não é muito bom, não, porque a gente tem que trabalhar. Aí não dá para mim, não, porque a gente tem que assumir tanta coisa. Olha, veja só. Você tem a luz, você tem as possibilidades e torna-se menos válido. Nos colocamos em espaços de menor valia. E a nossa responsabilidade com os nossos talentos. Não importa quantos sejam, não importa se podemos hoje ou amanhã, mas é importante começar. É importante
que não há uma outra maneira de evoluirmos se não cooperarmos com a evolução, ou sermos levados pela enxurrada. Não é e não deveria ser para nós buscar o movimento de saída da caverna, ou seja, o movimento de sair de nossa própria obscuridade moral ao encontro da luz. Não seria esse o nosso propósito? Porque quando retornarmos, o que dirá para nós a nossa consciência? Deixei mais uma vez o trabalho que tinha feito. Descanso agora e depois continuo mais tarde. Seremos assalariados? Não. Teremos que recomeçar de novo. Recomeçar de novo parece redundância, mas na verdade a vida é feita de recomeços. E quando nós falamos da vida, não estamos falando da vida material. Continuamente nós nos revelamos. Continuamente nós recomeçamos. Mas é necessário estar imbuído de vontade. Da vontade da mudança. Porque diz Leon Denis que a virtude é o bem mais precioso que há no universo. Nós somos seres criados para a perfectibilidade. Nós fomos criados para almejar o alto. E ninguém chega ao alto sem constituir em si as grandes virtudes. Sem constituir em si o homem de bem. Pois é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então é necessário não apenas sair da caverna, enxergar a luz, reconhecer a verdade inteira. É importante que ao fazer esse movimento, queiramos continuar na verdade. Queiramos continuar, que a luz se revele, que a verdade nunca cesse, porque o alimento do homem de bem é o alimento da alma. E nós precisamos fazer florescer nosso coração. O nosso coração tão endurecido, às vezes árido, gélido. Porque quando o semeador saiu a semear, ele não relegou nenhuma semente de luz. Apenas o solo era responsável, na medida de sua condição, de fazer que a semente brotasse. E nós estamos falando da terra fértil do nosso sentimento, do nosso coração. Quantas sementes já brotaram? Quantas ainda necessitam de cuidado? Quantas ainda necessitam de luz? Falar de Jesus, em considerando-o como a luz do mundo, não é apenas um conhecimento lógico, não é apenas um conhecimento intelectual. É, antes de mais nada, um conhecimento emocional.
Porque descobrir-se e querer a verdade é necessário ter amor. É necessário saber-se necessitado de amor. Não. Diz Humberto de Campos no Roteiro de Jesus. Não foi a claridade do alto que nos dificultou a marcha, e sim a pedrinha modesta do chão. Não foi a claridade de Jesus quem nos fez parar, estacionar, cair do cavalo como Paulo. Não foi a luz de Jesus que ofuscou Paulo, mas a sua pequena pedrinha, a pedrinha da perseguição, que era alimentado pelo orgulho de Paulo, pela vaidade do doutor da lei. E esse encontro ele foi tão importante que Paulo decidiu mudar de nome. Nós deveríamos mudar de nome. Nós deveríamos constituir e estar sempre presente o nosso certificado de filho de Deus. Porque muito embora nós tenhamos este nome dado pelo mundo, pela materialidade, ele deveria refletir a nossa filiação. Não foi a luz divina que nos ofuscou, que nos fez parar como se estivéssemos ofuscado por um forte flash. Mas foram os nossos pequenos problemas, apesar de grandes, eu posso dizer isso. Porque o que é o que vivemos hoje, senão uma ínfima parte de nossa longa existência, diz o Espírito da Verdade. Nós nos permitimos, meus irmãos, estarmos torpes, cristalizados, em momentos que não são mais significativos para nós. Nós trazemos tanto peso nas nossas costas, o perdão não dado, o rancor alimentado, tanto peso, quando poderíamos já ter nos livrado de todas essas situações. Quando damos valor demais às nossas faltas, às nossas preocupações do dia a dia, elas apenas desvirtuam a energia que precisa brotar como seres espirituais. Nós desperdiçamos o melhor de nós quando apenas colocamos tanta força num trabalho inegavelmente descabido. Quando gastamos de nossa energia vital pensando apenas em ter o que não precisamos. Quando olhamos para o outro com desdém, querendo ser e ter uma vida que não é nossa e não precisa ser. Quando Jesus fala que aquele que quer ser servido deveria servir em primeiro lugar, ele também queria dizer para nós: cuida de servir com o que tens.
Qual é o teu óbolo? Qual é tua metade? Dá intensamente. Não te preocupes se te falta isto ou aquilo. Porque o que tens de mais divino em vós é a tua própria essência. E continuamos a nos desconectar de nós mesmos, criando um mundo de fantasias, de quimeras. Quantos de nós não têm voltado à pátria espiritual, como pobres, mendigando um pouco de luz porque não sabe refletir a sua própria? Quantos de nós demoram centenas de suas vidas, de seus melhores momentos, e que poderiam estar em esferas ainda melhores? Quantos de nós encarnados que retornamos a este planeta apenas para constituir pequenas e últimas mensagens? E ainda assim, esquecemos o melhor. Esquecemos a nossa melhor parte. Marta, preocupada em ver Maria recebendo as lições, quando ela imaginava que o mais importante era a casa. O mais importante é reconhecer as palavras de Jesus que ecoam em nós há milênios, que nos constituem hoje do que somos. E nós não chegamos até aqui para falirmos mais uma vez. Desperta, tu que dormes, diz a consciência, pois estamos adormecidos. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum. Porque quando olhamos para o outro e enxergamos as nossas próprias dores, as nossas próprias necessidades, nós percebemos que nenhum de nós é melhor. Fomos criados da mesma maneira e caminhamos buscando da mesma maneira a nossa angelitude. Mas nós nos confundimos uns aos outros. Nós formamos um mundo onde pagamos por privilégios. Pagamos por privilégios para sermos melhores do que os outros. Nós pagamos no mundo para sermos melhores que os outros. Mês passado, eu pude viajar para Manaus a trabalho pela Comissão de Inclusão da FEB. E eu comecei a refletir em como nós nos organizamos no aeroporto, porque reflete a nossa consciência de sociedade. É evidente que as filas, em toda parte, por lei, têm prioridades. Quem são as pessoas de prioridade? Os idosos,
as pessoas com deficiência, as mulheres grávidas, as famílias com crianças pequenas de colo, enfim. Esses são a justa prioridade. Esta é a justa prioridade. Mas existe uma outra prioridade criada por nós. É aquele que paga para entrar na fila e ser a prioridade da fila. Que mundo é esse? Que nós não podemos estar na fila iguais. Quem entra no avião? As justas prioridades. Depois, aquele que tem maior poder aquisitivo e paga para ser prioridade. E quem não é prioridade? Aqueles que não têm possibilidade econômica de sê-lo. É assim que nos tratamos como irmãos. Como se fôssemos melhores, como se o privilégio caísse do céu sobre nós. Quando para Deus, o privilégio não existe. Essa é a concepção de sociedade que vivemos. E não é de estranhar o que vivemos, não mais. E notar essa situação, pelo menos tentar abrir os nossos olhos, é a função da verdade divina, trazida por Jesus. Quando nos disse para amar, inclusive, até os nossos inimigos. Porque não seriam eles melhores, piores que nós, mas filhos de Deus, todos. Nós ainda tememos a morte do corpo físico, por não compreender e não aceitar a transitoriedade da vida material. O que é hoje deixará de existir. Porque de nada importa este corpo físico, a não ser para me dar e me proporcionar as experiências reencarnatórias que eu necessito e constituir para mim. Nós somos herdeiros de nós mesmos, mas acabamos criando heranças fictícias. Porque nós precisamos de leis para considerar o outro como prioridade do nosso universo. Seria realmente necessário uma lei que precisasse dizer que o outro que vive a experiência da deficiência, do transtorno mental, uma prioridade? Não deveria ser ele, antes mesmo que alguém dissesse, a prioridade da minha vida. Independente de estarmos juntos na mesma casa, independente de vivermos em sociedade, nós, antes disso, formamos uma sociedade, uma legião espiritual de filhos de Deus. E Ele, que é todo bondade e justiça, não é refletido sequer pelas nossas ações do dia a dia. Mas Jesus, em toda a sua majestade digna, traz para nós a possibilidade de sair da caverna, de colocar luz sobre nossas sombras. E quando de repente nós pudermos mais uma vez, no encontro amoroso de Jesus, assim como Bartimeu, possamos dizer: eis que agora vejo.
tenhamos, amados irmãos, amadas irmãs, a necessidade da busca incessante. Nunca deixemos de procurá-lo. Nunca deixemos de reservar a cadeira cativa em nossas famílias. A cadeira cativa de nosso coração, que precisa urgentemente florescer e dar os frutos 100 por 1. Que possamos dizer mais uma vez, diante de Jesus: eis que agora vejo, porque amo-te e amo a tua verdade. Que Deus seja conosco e que possamos ter a coragem de demover-nos do lugar onde estamos confortável para seguir adiante, buscando e almejando segurar a charrua. Que Jesus esteja conosco. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.